Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. O dia vai acabando, nós vamos abrindo os braços para receber a noite que chega, com seu frescor, o céu iluminado de estrelas, e essas mudanças, né, no nosso ambiente, na natureza, mesmo dentro das 24 horas de um dia, nos lembram a presença de Deus, esse Deus criador do universo, esse Deus Pai que nos criou, esse Deus que jamais nos abandona, mas que está sempre conosco, nos ajudando. Então nós vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos mais sobre essas leis que ele criou, que Jesus traduziu em ensinamentos, e ainda temos esses amigos maravilhosos que traduzem novamente em livros que têm dentro gotas de esperança, com conhecimento e com amorosidade que nos são transmitidos. Então sejam todos muito bem-vindos. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos dar uma olhadinha no chat. Ver quem já conseguiu entrar, né? Vamos lá. Dona Vanúzia, querida, boa noite, seja bem-vinda. Dona Vera, Marisa Fleury, boa noite, querida. Norma, boa noite. Tenho que contar para vocês depois um segredo. Dona Josefina, seja bem-vinda. Dona Marianja, David, boa noite. Dona Solange, boa noite. Seu Paulo, Melina, boa noite. Seu Antônio, Alessandra, Estela, Osanira, Ângela Beatriz, há quanto tempo? Boa noite. Melissa, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O segredinho que eu tenho para contar para vocês hoje é que a Norma Parro Bastos, que está ali no chat já nos cumprimentando, faz aniversário hoje. Vamos todo mundo aquecer o coração da Norminha e mandar aqueles votos de muita felicidade, vibrar muita saúde para ela. E se alguém mais fizer aniversário no dia, coloca assim, hoje é meu aniversário, que aí a gente manda mensagens de carinho, de afeto, né? Nós somos assim. Nós somos razão, mas nós somos muita emoção também, né? Então, seja bem-vinda, Norminha, obrigada por nos presentear com a sua presença, quando você recebe de presente, né? Mais um ano de vida. E vamos aqui para o livro de hoje. Olha o livro. Mãos Unidas. Parece que o livro combinou até com a minha blusa. Mãos Unidas, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel, nos traz uma lição muito bonita hoje. Nós vamos ler o capítulo 21, Na Trilha da Felicidade. Falas comumente da felicidade, qual se te referisses a uma deidade remota, quando esse filão de alegria se te localiza ante os pés. Felicidade, porém, não é uma conquista fácil, prodígio de herança, episódio social ou bafejo de fortuna. Somos convidados pela vida a criá-la, em nós e por nós, como sucede com todas as nossas aquisições humanas. Plantas o milharal e o milharal te responde ao carinho com o tesouro da colheita. Instalas a usina junto de forças determinadas da natureza e essas forças da natureza te retribuem com vigorosos reservatórios de força. No mesmo sentido, a felicidade atira as próprias sementes no caminho de todos, especialmente entre aqueles que jazem atormentados por desenganos e lágrimas, e a breve tempo, ei-la que te oferta messes valiosas de esperança, ventura, tranquilidade e cooperação. Aqui, o próximo em penúria te solicita singela fatia de reconforto. Ali, se te pede ligeiro auxílio a favor de mães e crianças desamparadas. Além,
Irmãos enfermos, em desvalia, esperam de ti alguns minutos de atenção e bondade, categorizados por eles à conta de apoio celeste. Adiante, as vítimas das inquisições sociais te esmolam simpatia e compreensão. Mais adiante, os caídos em viciação e delinquência te suplicam apenas uma palavra de encorajamento e de paz que lhes dulcifique o coração. E por toda parte, amigos e adversários, muitas vezes aguardam de ti uma frase só, de entendimento e generosidade, fé e bênção, que os auxilia. Descerra a própria alma a influência do Cristo, que jamais se negou a criar o bem para os outros e nos outros. E um dia escutarás de espírito feliz, jubiloso, ao te despedires dos nossos irmãos da terra. Bendito sejas, coração amigo. O mundo ficou melhor e mais feliz porque viveste. Uma lição bonita, e a gente fala de felicidade num sentido aqui diferente, né? No sentido, às vezes, um pouco mais amplo do que nós estamos pensando, né? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que quando ele fala que a conquista não é uma conquista fácil, isso não quer dizer que a felicidade seja algo inatingível. O que Emmanuel quer dizer aqui é que não é uma conquista que vem de herança. O outro não nos dá de bandeja a felicidade. Não é um evento, hoje eu vou conseguir a minha felicidade, como, por exemplo, a minha espada, no curso que eu fiz tal, ou o meu diploma. Não, a felicidade não é um evento social. Não é uma fortuna que você recebe, né? Uma herança. Mas a felicidade é uma conquista que precisa de ser feita diariamente. Porque a felicidade, ela está exatamente dentro de nós. E ela precisa de ser acordada. E Emmanuel dá umas dicas muito importantes para nós. Olha só, nós somos convidados a criar a felicidade em nós e por nós. Ou seja, a felicidade é algo que precisa ser criada. Não é algo que chega prontinho de algum lugar, né? E ele lembra exatamente da lei da vida. A lei de ação e reação. Se eu planto o milharal, e cuido desse milharal, ele me brinda com espigas de milho maravilhosas. Se eu construo uma usina onde tem um volume de água bacana, né, faço a represa e construo uma usina, essa usina vai me devolver em forma de energia, né? Se eu cultivo a amizade, eu terei de volta aquela amizade no mesmo tempero, de uma intensidade semelhante, né? Na conquista diária da convivência com o outro. Então, é neste sentido que ele fala que não é uma conquista fácil. Por quê? Primeiro, nós precisamos de tomar a nossa decisão, se nós queremos ser felizes. É uma decisão interna importante. Quando nós decidimos ser felizes, aí nós partimos para a construção da felicidade. E a construção da felicidade não é um processo de sofrimento se nós verdadeiramente nos dedicarmos e acreditarmos que estamos no caminho desta construção. O que é difícil é quando nós não aceitamos o que o universo nos manda, nem o direcionamento da vida, quando nós ficamos brigando com Deus. Quando nós brigamos com Deus, aí se torna um processo complicado, né? Bom, quando o Emmanuel fala aqui, a felicidade atira as próprias sementes no caminho de todos, especialmente para aqueles que estão atormentados, né?
pelas lágrimas. Então, a felicidade lança sementes de esperança, de alegria, de tranquilidade e cooperação. Aqui nós lembramos do quê? Da parábola do bom semeador, né? Aquela parábola que nos lembra que as sementes foram jogadas, as sementes da boa nova do Evangelho de Jesus. Algumas caíram em solo seco, estéril, e elas nem sequer morreram, secas pelo sol. Outras foram para um terreno que as recebeu muito bem, mas depois não tinha adubo suficiente para fazer germinar e cuidar daquela planta. Outras caíram à beira da estrada, nem caíram no terreno de fato. E outras caíram no terreno. Então, essas sementes são lançadas para nós. Nós estamos o tempo todo tendo contatos com ensinamentos, né? Com pessoas, e o universo provê para nós várias sementes para que a gente plante e para que essas sementes sejam a sustentação da nossa felicidade. E Emmanuel nos lembra que nós precisamos decidir agir. E nos lembra que muitas vezes a felicidade, ela acontece quando nós ajudamos com uma comida alguém que não tem o que comer, com o ouvido amigo aquele que não tem, quando nós incentivamos uma pessoa que está desejando sair do mundo da dependência química, né? Ele fala da palavra de encorajamento. Às vezes, quando nós damos atenção e bondade a alguma pessoa que está muito preocupada, outras vezes, quando nós fazemos a nossa visita, a nossa prece para alguém doente. Todas essas ações são sementes que nós estamos semeando. E quando nós fazemos isso, muitas vezes, nós somos vistos como enviados do Pai. Quantas vezes nós estamos naquela angústia, alguém nos liga, fala exatamente as palavras que a gente precisava escutar, ou manda exatamente um recado, né, que a gente precisava naquele momento. E aí nós falamos, nossa, foi Deus que te mandou aqui. Nossa, foi Deus que fez com que você me falasse sobre isso que eu não tinha pensado, né? Quantas vezes nos nossos medos, nas nossas inseguranças, vem alguém e nos acolhe, nos abraça, nos dando aquele colo maternal. Então, isso é aceitar o fato de podermos ser agentes que trabalham para Jesus, para o nosso Pai. Bom, aí ele fala exatamente que nós precisamos escolher construir a felicidade. E eu trouxe algumas observações para vocês me ajudarem a pensar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa é o seguinte, Melina, se puder me ajudar, eu vou deixar aqui no chat, se alguém quiser fotografar ou escrever, só para a gente refletir por esse caminho. Tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Absolutamente tudo. Tudo que nós acreditamos torna-se verdade para nós. Então, se o meu pensamento é que a felicidade é uma besteira, que a felicidade não existe, né? Se eu acho que essa felicidade não pode ser construída, se eu acredito que eu não sou merecedor, isso vai construindo a minha vida ao longo do tempo. Então, esse sentimento de menos-valia, esse negativismo, ou eu acreditar que o universo não vai me suprir disso, aí vai impedir que eu entre em contato com o meu maior potencial de ser feliz, ou que eu me abra para o outro trazer para mim uma sementinha que vai me ajudar na construção da felicidade. Então, tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Vamos refletir em que nós acreditamos? Se eu acredito na cura, essa cura é uma verdade para mim e ninguém me tira isso. Se eu acredito no poder da caridade, do amor, isso passa a ser uma verdade para mim, né?
Se eu acredito que todo dia 13 é um dia muito azarado para mim, que estraga os meus eletrodomésticos, todo dia 13 algo vai pifar e fumaçar a casa. Porque eu já coloco uma verdade, eu já coloco a energia naquilo ali, né? Então, nós precisamos de acreditar que nós somos agentes de mudança da nossa vida. Nós precisamos de acreditar que nós mudamos aquilo que estamos vivenciando através do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa ação, né? Bom, então eu preciso de lembrar que o universo é abundante. E ele me provê de tudo, e provê para você, e provê para todos nós. Porque a abundância do universo é ilimitada. A segunda frase, Meme. Fecho os olhos e tenho pensamentos positivos. Inspiro e expiro bondade. Fecho os olhos e tenho pensamentos positivos. Inspiro e expiro bondade, amor. Quando eu percebo que eu estou indo por um caminho, que o negativismo está chegando, né? Ou o medo, a angústia, eu preciso de fechar meus olhos e preciso de verbalizar isso, sabe? Fecho os olhos e tenho pensamentos positivos. Inspiro e expiro bondade, amor. Porque quando eu entro nessa sintonia, eu passo a acreditar e essa minha crença de que os meus pensamentos positivos vão me guiar, os meus sentimentos positivos vão me guiar, acontece lá na frase 1. A gente passa a acreditar e isso se torna uma verdade para nós. Então eu passo a acreditar que eu inspiro, ou seja, eu recebo de todo mundo que me cerca bondade e amor. E eu expiro, eu devolvo para as pessoas a bondade e o amor. Então eu recebo do universo tudo de melhor, maravilhoso, e isso tudo de melhor e maravilhoso. Aí lembra do exemplo do milharal? Nós fazemos o melhor naquele solo, e aquele solo vai nos devolver com a melhor espiga, com a mais sadia. Correto? Vamos adiante. A terceira frase. A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Vou repetir. A vida é muito simples. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Então, é uma conscientização desta lei que dentro do Espiritismo nós chamamos de lei de ação e reação. Eu planto livremente e colho o que plantei. Correto? Então, essa é a simplicidade, porque as leis divinas são simples, perfeitas. Não precisa de artigo, subartigo e tudo mais, não. É uma lei simples, que a gente resume em uma só frase, né? E a colheita é livre, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Eu dou e recebo o que eu dou. Cada ação tem uma reação. Então, quando eu escolho, né, dar amor, eu estou plantando amor, eu vou colher amor. Se eu estou doando amor, eu vou receber amor. Correto? Então, às vezes a pessoa se sente solitário, sozinho, sem amorosidade. Vai ver como é. Eu estou tão sem amigos. E quando que você cultivou ou cativou amigos? Eu estou com tantos relacionamentos complicados. Avalie seus relacionamentos. Veja o amor que você se dá. Veja como você se trata, para avaliar por que você se conectou com essa pessoa complicada. Então, isso acontece.
Nós temos, às vezes, que transformar as dificuldades em amorosidades. E, às vezes, quando eu mudo o meu olhar naquele relacionamento, naquela amizade, naquela relação, as coisas vão se encaixando e chegando tudo em forma de amor. Quantas vezes nós nos desarmamos o outro através de uma atitude de amor, não é mesmo? Mas às vezes a gente inflama, e aí a gente entra na raiva, e a gente joga uma raiva para o universo. E o que volta para nós? A raiva. Então, é uma questão de nós trazermos o nosso racional para o lado bacana, de termos consciência do nosso poder de mudança dessas engrenagens. É virar a chavinha do negativismo para o positivismo, né? Do egocentrismo para o amor, da derrota para a esperança. E a última frasezinha que eu trouxe para vocês, para reflexão, a número 4. Eu me liberto de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo que é bom. Porque aí, quando nós temos essa certeza, sabe, de que nós merecemos tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, é um processo de auto-amor. E Jesus pediu amar aos outros como a si mesmo. Se eu entro nesse processo de auto-amor, aí facilita, porque eu não escolho o caminho da luta e do sofrimento. A luta e o sofrimento é uma das opções que eu tenho, mas não é a minha única opção. E quando, às vezes, eu falo, mas eu estou sofrendo, eu não escolhi passar por isso, como que eu estou vivendo essa falência financeira se eu nunca fiz mal para ninguém, se eu sou honesta, o que está acontecendo? E me revolto. Aí, eu escolhi a luta. Eu vou brigar com Deus. Eu escolhi o sofrimento, né? Porque eu vou sofrer, porque eu não aceito e não vou pensar numa forma de lidar com isso melhor. Entendem como que é? Então, eu me liberto de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. É a aceitação à vontade de Deus. É a entrega. Quem estava aqui ontem na live, lembra de nós falarmos sobre a fé. A fé como confiança e entrega. É exatamente o que nós estamos falando hoje. Se eu confio e entrego ao meu Pai que me criou, então eu não luto, eu não sofro, porque eu me entrego e tenho confiança. Quem fica lutando e brigando com Deus é porque não tem fé de verdade. É uma fé que oscila. E a fé raciocinada, ela tem as suas raízes no amor e no desejo de que o outro mereça tudo de melhor. Assim como nós também temos que saber que nós também merecemos. E às vezes nós construímos padrões de sofrimento e de luta porque nós somos rebeldes e não aceitamos a colheita. Lá atrás, nesta vida ou em outras vidas, eu plantei. E por mais que eu tivesse escutado, não planta isso, não é legal. Não, eu vou plantar sim. Na hora que tem a colheita, aí eu quero brigar com Deus. E eu vou sofrer. Então vamos dar um exemplo. A pessoa tem, por exemplo, um vício, né? Uma cocaína. E aí a pessoa sabe que a cocaína causa distúrbios, né? Emocionais, que o cérebro é avariado, vários órgãos do corpo também, e fala, e a pessoa não. Arrisca e começa o uso de cocaína e quando menos espera está viciado. Essa pessoa, quando começam a aparecer as sequelas no uso da cocaína, muitas vezes ela luta, né? E se rebela. Por que eu estou passando por isso? Né? Então, às vezes, lá atrás, nós conhecemos um pai que, de repente, decidiu não ser pai e não assumir aquela paternidade. Lá na frente, nós vamos ver
aquele filho que se sentiu órfão sem uma vinculação afetiva. E aí o pai vai reclamar, e vai sofrer, e vai lutar para que recupere o tempo perdido. Muitas vezes ele pode até conseguir, se o outro desejar, mas outras vezes isso não vai acontecer. É a colheita. Então, eu me liberto de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Traduzindo, eu tenho fé, eu confio, eu me entrego a Deus, esse Pai. Eu mereço tudo que é bom, mereço tudo que é bom e maravilhoso. Mereço os aprendizados, mereço amor, mereço tudo o que é bom, né? E para isso, quando eu falo essas afirmativas várias vezes, deixo-se num post-it perto e vou falando, é uma forma prática, diferenciada, de entrar em contato com Deus que habita em mim, de entrar em contato com o que Jesus tantas vezes ensinou. Mas é uma forma prática, porque às vezes a gente fala de evangelho, fala de tudo, mas na prática, no dia a dia, qual que é uma forma fácil? Talvez essas afirmações que me ajudam muito. Eu acredito que essas afirmações são sementinhas que a gente está jogando nos corações de todos que estão nos assistindo, assim como eu joguei no meu coração e me ajudou. É isso, é uma troca. E aí, eu acredito que não fique o chat depois, tá, gente? Não acho que fique o chat. Então, peguem, dê print quem tiver com celular, quem estiver no computador, tira uma fotinha, copia depois com calma, que isso é importante a gente guardar. Faça o seu post-it, coloque ali perto do computador, coloque no espelho, coloque no criado mudo, sabe? Levante de manhã, faça várias vezes. E não precisa de ser essas, eu estou trazendo exemplos, mas faça afirmações de paz, de amor, de fé, de esperança para você, sabe? Todos os dias, né? Olhe-se no espelho, né? Olhe-se no espelho e fala: Bia, como eu te amo. Eu estou aprendendo a te amar. Estou aprendendo a aceitar os seus defeitos, as suas chatices, mas eu te amo. E quero te amar amanhã mais do que eu te amo hoje. Então, nós vamos construindo a felicidade através do quê? Do amor. Quando eu me coloco numa posição de receber coisas boas, quando eu cuido dos outros, fazendo tantas coisas maravilhosas, como foram os exemplos de Emmanuel nessa lição, eu estou construindo felicidade. Qual é a base da felicidade? Amor, amor, amor. Amor por você. Amor ao próximo, amor a Deus. Porque quando eu estou repleta de amor, eu passo a ser aquele representante do Pai que vive. E aí, o dia que nós voltarmos para o mundo espiritual, o que Emmanuel nos fala? Que bom o dia da nossa partida, nossa despedida, ser as pessoas falando: bendito sejas, coração amigo. O mundo ficou melhor e mais feliz porque você viveu. É isso que nós temos que pensar. Qual a diferença que nós estamos fazendo para as pessoas que nos cercam? Será que nós estamos fazendo algo significativo para elas, para a família, para os amigos, né? Para o mundo em geral, para aqueles que eu conheço e amo, para aqueles que eu nem conheço? E para mim? Será que eu vou falar para mim: olha, Bia, que bacana, você transformou essa existência num aprendizado e você vai voltar muito melhor do que quando aqui chegou. Essa é a bênção de todos nós, é não irmos com arrependimento de não termos acreditado em tantos ensinamentos, principalmente naquele que Jesus disse. E quando pediram para ele: mestre, resuma, se pudesse resumir todos os seus ensinamentos, tudo que você já ensinou, em uma só frase. E Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, ao próximo e a si. Vamos nos unir e buscar colocar isso em prática e fazer parte da nossa crença lá da frase 1.
Tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Vamos fazer desta fala de Jesus a nossa verdade de vida. Vamos então fazer a nossa oração de hoje. Deus Pai de infinita bondade, gratidão por mais um dia de vida, gratidão pelos ensinamentos de hoje, gratidão pelas vitórias das pequenas, médias e grandes adversidades do nosso caminho. Gratidão pelas pessoas que, disfarçadas, chegam até nós, nos auxiliando, vibrando amor, nos auxiliando, dando um empurrãozinho para nós irmos sempre adiante, nesta caminhada evolutiva. Obrigada, Pai, por colocar no nosso caminho tantas dicas que vêm de todos os lados desses ensinamentos, para que nós possamos nos munir dos elementos necessários na construção da nossa felicidade. Obrigada, Pai, por nos permitir colher aquilo que plantamos quando quase nada sabíamos, mas ao mesmo tempo nos dar a oportunidade de plantarmos diferentes sementes para garantir a nossa colheita no futuro, baseada no amor, baseada na fé e na confiança. Obrigada, Pai querido, por essa natureza maravilhosa, por este ar que respiramos, pelo nosso corpo perfeito. Obrigada, Pai, por podermos enxergar, ouvir, falar, tocar, caminhar, por podermos respirar, por sentirmos o toque, toque, toque do nosso coração, na ponta dos nossos dedos. Obrigada, Pai, por podermos usar a nossa inteligência em todos os instantes da vida, no progresso nosso e no progresso do mundo que habitamos. Mas obrigada por nos dar um centro de amor, por permitir que a nossa consciência de todas as vidas permaneça no nosso espírito, em todas as encarnações, e que nós possamos ir acumulando todos os conhecimentos de todas as vidas, nos tornando cada vez mais sábios. E assim, Pai, nós te pedimos neste momento que possa permitir aos anjos guardiães de todos nós nos envolverem com a sua luz, nos dando força, coragem, resignação, mas fé e alegria de viver. Pai, te pedimos que neste momento possa, como energia e pela sua presença em todos os cantos deste universo infinito, nós te rogamos que possa envolver, Pai querido, todos nós, seus filhos deste universo, com o teu amor. Jesus, Mestre querido, gratidão por ser o nosso irmão e por nos trazer tantos ensinamentos maravilhosos acerca das leis de Deus. Jesus, nós sabemos que sois o médico dos médicos e te rogamos, Jesus, que todos aqueles espíritos iluminados siderais possam se juntar e possam abarcar a Terra com essa energia luminosa, que a Terra possa receber essa energia forte, amarelo alaranjado, que essa energia possa ir derretendo todos esses miasmas negativos de competitividade desmedida, de violência, de ignorância, de egolatria. Ajuda, Jesus, nesse momento que o nosso mundo possa se tornar o verdadeiro planeta azul, em termos de cores, de paz, de harmonia, de esperança, de equilíbrio, de coragem. Nós te pedimos, Jesus, que envie os teus emissários a todos os hospitais,
que todos os leitos de todos os hospitais possam receber a luz, a energia que vibra, vida, cura, e que nós possamos lembrar de todos os nossos queridos que se encontram nos leitos dos hospitais e receberem essa luz, o nosso afeto, o nosso amor, a nossa fé e a certeza de que estão no processo de cura. Vamos vibrar para que todos os médicos, os funcionários, todas as equipes de saúde possam estar sendo revigoradas em energia e que a gratidão pelo carinho com que tratam aqueles que ali estão e o esforço de se desdobrarem possam ser recompensados em forma de luz, de saúde e de fé e de esperança. E nós te rogamos, Jesus, que todos os hospitais sejam abençoados. Mas te rogamos também que aqueles que se encontram em seus leitos de dores, em seus lares, possam receber essas vibrações de cura, de alegria, de gratidão, do desejo de viver, do desejo de aproveitar cada instante desta vida para aprender mais e para amar mais. E te pedimos pelos nossos irmãos que vivem presos nas penitenciárias, que residem nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, nos bancos das praças, embaixo das pontes, nos casebres, nas favelas. Aqueles irmãos que, além de ter a doença física, pode ter a doença espiritual, emocional. E te pedimos por aqueles que ainda falta o alimento, o material de higiene, o cobertor, a água limpa, que todos sejam abençoados por ti, Pai, e que possamos compreender que não é castigo, mas é um processo de aprendizado, alguns com algumas provas mais difíceis, e que precisam que nós façamos o papel de anjos tutelares, que nós levemos a água, o alimento, a fralda, o absorvente, o sabonete, o arroz, o feijão, a carne, o ovo, os ingredientes para que todos possam continuar sobrevivendo e continuar nesta jornada, não apenas existindo, mas vivendo, aprendendo. Que sejamos todos a esperança daqueles que não conseguem enxergar uma luz ao redor de si. Que sejamos a esperança daqueles que têm o coração dolorido por provas difíceis e que possamos, onde quer que estejamos, ser a luz que brilha, que ilumina o caminho e que vem do alto para poder iluminar. Que nós possamos aqui nesse instante rogar pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, pelos nossos pais biológicos que nos deram a vida, encarnados ou desencarnados. Rogarmos também pelos nossos amigos que escolhemos como irmãos e que possamos pedir neste momento, Jesus querido, que o Senhor possa enviar a sua luz pelas suas mãos, fazendo com que nós sintamos essas vibrações de força, de coragem. Desistir jamais. Sempre buscaremos aprender cada vez mais e evoluir sempre. Mãe Santíssima, envolva todos nós com teu manto sagrado, mas principalmente todos aqueles que se encontram em seus leitos de dores, para que possam se sentir em seu colo amoroso e cuidadoso. Assim, vamos agradecer a presença de todos os nossos mentores que nos auxiliaram e que nos tratam sempre, e a presença de todos aqueles encarnados que estão aqui assistindo, ouvindo, auxiliando nesta prece de fraternidade e de amor
ajudando a tantos quantos possam receber essas vibrações de luz que saem diretamente dos nossos corações e das mãos do Cristo para auxiliar. Obrigada, Pai, pela oportunidade de poder servir, de poder auxiliar, de poder aprender e de poder escolher a vida sem sofrimentos, mas a vida de muito trabalho. E esse trabalho faz com que o sorriso estampe os nossos rostos, porque estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim finalizamos com essa prece mais um momento de estudo e oração. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja. Finalizamos o nosso estudo de hoje, né? E, mais uma vez, feliz aniversário, Norma, feliz aniversário a todos aqueles que estão aniversariando essa semana. E semana que vem tem um aniversário muito importante, o Rei. O meu querido Rei faz aniversário 19 de abril. Então, quem sabe, né? Nós vamos, amanhã, sexta-feira, termos o nosso estudo e oração às 18 horas. Segunda, às 18 horas, dia do Rei, teremos o nosso estudo e oração. Agradeço muito, porque ele foi uma das pessoas que sempre trouxe o amor nas nossas vidas. Quantos momentos que a gente não viveu lembrando das suas músicas, não é mesmo? Então, eu gosto de brincar com vocês e sei que vocês também gostam quando a gente utiliza esse espaço para aprender, mas também para a gente poder ligar a nossa chavinha da alegria e da gratidão. Sigamos confiantes e sejamos luz e força para todos aqueles que precisam, principalmente aqueles que amamos. Uma boa noite, tenha um sono reparador. Amanhã, sexta, às 18 horas, estaremos aqui de novo, juntinhos. Até amanhã, meus amigos. Se Deus quiser, né? E Ele há de querer.